Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que nós podemos fazer uma pesquisa, certo? Utilizando a página PHP e vai fazer uma busca lá na nossa tabela de banco de dados. Na aula anterior, eu expliquei para vocês como que nós fazíamos uma consulta, certo? Só que agora, o que vai ser mudado? Antes de exibir os dados, né? Aqui no caso está exibindo todos os dados que estão cadastrados, nós vamos colocar uma informação aqui na nossa busca e ele vai buscar somente o que eu desejar, certo? Então, esse que vai ser a diferença, ok? Então, aqui, ó, para a página de hoje, né, para a aula de hoje, desculpa, nós vamos fazer um layoutzinho e vai estar funcionando, ó, o botão de pesquisar. Então, quer dizer o quê? Se eu não colocar nenhuma informação aqui no input, quando eu clicar no pesquisar, entende-se que o meu usuário quer que traga todos os itens que estão no banco. Ó. Então, quando eu clico aqui no pesquisar, ele exibe para mim todos os dados. Agora, se eu colocar aqui alguma informação, vamos supor que eu quero buscar a Maria, tá? Então, ele deveria trazer só a Maria, mas eu não concluí, tá? Por que que eu não concluí? Porque as minhas aulas estão ficando muito extensas, então eu vou explicar uma parte hoje e depois eu concluo amanhã. Ó, então, se eu continuar aqui, ó, ele colocou página em construção, ou seja, eu não concluí, ok? Então, vamos fazer a parte de hoje, aí amanhã eu concluo essa página, certo? Para adiantar, deixei o código pronto, onde eu vou explicar para vocês o passo a passo. Então, vamos pegar aqui é a minha tela de consulta, vou pegar lá de pesquisa, ok? Então, primeiro passo, aqui, ó, coloquei até para vocês um comentário, onde nós vamos criar o formulário. E depois vem a parte da tabela, que é a minha busca, ok? Então, vamos iniciar aqui, então, ó. Então, já vou pegar e vou copiar uma partezinha aqui para vocês verem, ó. Copiei essa parte. Aliás, ao invés de copiar, eu vou utilizar a mesma página. Eu vou retirar aqui algumas informações, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu linkei lá o meu Bootstrap para funcionar o quê? Funcionar, no caso, todas as classes, quando eu chamo aqui, ó, um CSS. Então, eu estou utilizando lá o CSS do Bootstrap. Por exemplo, ó, vou tirar essa div aqui, ó, só para vocês verem o que vai acontecer. Tirei e vou salvar. Vamos ver o que vai acontecer lá com o meu código. Vocês podem ver, ó, já não ficou alinhado. Então, o que esse código ele faz, ó? Então, esse código aqui, ele está dividindo a tela em 8 colunas. Lembre-se, Bootstrap, ele é dividido em 12 colunas na página. Então, eu vou utilizar 8 e vou deixar uma margenzinha de 2 para o lado esquerdo e 2 para o lado direito, que vai totalizar 12, né? 8 utilizado, 2 lado esquerdo, 2 lado direito, 12, ok? Feito isso daí. Outra informação aqui, ó. Então, aqui coloquei o título, tranquilo, ó. Então, só para vocês verem aqui, ó. Se nós retirarmos, então aqui só vai ficar o meu título, tá? Aqui ficou a outra partezinha. Então, vamos fazer por partes. Mais esse itemzinho aqui, ó. Vou tirar essa outra div para vocês entenderem aqui, ó. Apaguei mais uma div, tá? Só dar um Ctrl Z aqui. Salvar. Deixa eu clicar no botão salvar mais fácil. E vou... Vocês estão vendo aqui, ó, que tranquilo. Criou meu input, um botão. Só que o meu botão, ó, ele tá abaixo, na linha de baixo. Então, eu não quero que esse botão fique aqui abaixo, eu quero que ele fique aqui na frente. Para ele ficar aqui na frente, o que eu tenho que utilizar? Uma classe do Bootstrap. Então, isso daí tem tudo lá dentro do framework, tá, pessoal? Não vou ficar detalhando aqui, buscando com vocês, que demora muito essa função. Mas acessem lá o Bootstrap para vocês criarem um formulário de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, só me mandar que eu vou ajudando. Então, ó. Então, essa classe aqui, ele vai agrupar, no caso, os itens na mesma linha, ok? Então, aqui, ó, criei o meu input. O input, qual que vai ser o nome dele? Login, tá? Placeholder, é o que tá escrito lá dentro.
Aí depois eu fiz o meu botão. Deixa eu só tirar aqui a partezinha da imagem, que depois eu vou explicar para vocês como que faz. Então aqui, ó, vamos supor aqui que eu criei o meu botão e vou escrever lá pesquisar, tá? Então vamos atualizar aqui. Ficou ali o pesquisar. Ah, mas eu quero que fique a lupazinha. Na onde que você encontrou aquele código louco lá? Lá no Bootstrap, pessoal. Esse daqui eu vou mostrar para vocês como que localiza lá, tá? Ó, até perdi já ele aqui mesmo, vou ter que buscar lá agora. Então, aqui, ó, o que que a gente faz? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui que ele vai aparecer, que eu preciso do nome. O nome aqui do meu botãozinho, só para me localizar lá. Isso daqui é o pesquisar, tá, gente? Então, vou lá, vou abrir aqui o Google, ó. Muito simples, ó. O que que eu quero? Eu quero um ícone pro meu botão. Então, vou escrever aqui, ó, ícone Bootstrap. Já vai trazer aqui pra mim, ó. Então, aqui, ó, se eu olhar, ó quanto íconezinho. Ó como é fácil. Muito simples, né? Então, para ir um pouquinho mais rápido aqui, eu não ter que ficar localizando a lupinha, eu peguei o nome lá, ó. Já apareceu aqui pra mim. Então, clico na lupinha, gerou o código aqui, tá? Existem outras formas de colocar, tá, pessoal? Tem como incluir a imagem mesmo. Mas vou pegar aqui no Framework Bootstrap o códigozinho. Então, copiei esse código, vou voltar lá na minha página, e aí é só eu colar, tá certo? Como o meu já tá pronto aqui, nem precisa fazer. Mas era só eu colar aqui, ok? Feito isso, salvar. Isso aqui, atualizar agora. Prontinho, ó, já tá o meu pesquisar. Agora é a parte importante, que é a pesquisa mesmo, né? Focado aqui como que eu faço essa busca. Então, se nós olharmos na outra aula, nós já tínhamos feito essa partezinha aqui de consulta. Eu reaproveitei esse código, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha divzinha, onde aparece o título da minha tabela, e depois eu tenho o meu while, né? Que ele recebe todas as informações da consulta. Não vou ficar detalhando essa parte, pessoal, senão a aula fica muito extensa. Quem não entendeu, assista a aula anterior. Lá eu tô explicando como que faz, tá certo? Voltando aqui na minha tela pesquisar, o que que eu fiz? Então, eu criei o meu formulário. No caso, o Action tá em branco, por quê? Porque eu vou fazer a minha busca nessa página mesmo. Se caso eu fosse, ao clicar no botão pesquisar, fosse chamar uma nova página, aí eu ia colocar alguma coisa aqui no Action. Não é esse caso, tá? Coloquei na mesma página. Que método que eu vou utilizar na minha pesquisa? Post, ok? Aí, aqui, mesmo procedimento que eu fiz lá em cima, tá? Então, ai, desculpa, aqui tá o formulário, tá? O método push, mas deixa eu ir aqui na tabela, mas isso aqui é importante, tá? Então, ó, método push, ok? Então, vamos lá. Terminei meu formulário, agora nós vamos exibir os dados da minha tabela. Para exibir esses dados na tabela, vai depender o quê? Do método que eu estou utilizando e do meu botão. Então, o que que eu vou fazer? Quando você clicar nesse botão pesquisar, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e ver que não tem nenhuma página, então ele vai buscar nessa página mesmo, utilizando o método post. Então, vamos lá. Quando eu preciso fazer uma condição na programação, o que que eu utilizo? O if, que é uma condição. Então, o if ou case, né? Então, no caso aqui, eu vou utilizar o if. Se eu clicar no botão meu pesquisar, o que que vai acontecer? Então, ó, se o comandinho aqui no caso é selecionar, se eu selecionar o botão pesquisar, qual que é o nome do meu botão? Pesquisar. Qual que é o método que eu estou utilizando? Post. Então, se eu clicar no meu botão pesquisar, o que que vai acontecer? Criei uma outra variável, para vocês não se confundir com o nome do botão com a variável, coloquei um nome diferente. Então, se eu clicar no botão pesquisar, a minha variável busca vai receber o que eu digitei lá dentro do meu input. Então, aqui, ó, qual que é o nome do meu input? Login. Então, vamos olhar lá. Cadê o meu input? Input aqui. Ó, o nominho do meu input, login. Tá certo? O mesmo que tá aqui embaixo. Então, se eu cliquei no botão pesquisar,
essa minha variável vai receber o que eu digitar dentro do login. Como eu falei que na aula de hoje, a gente só iríamos verificar no caso quando o usuário não digita nada, fica em branco. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Se a minha busca for em branco, ele vai fazer o procedimento, que é o que está funcionando já aqui, ó. Se está em branco, ele exibe para mim todos os dados, ok? Aí foi o código da aula da consulta que eu coloquei aqui embaixo, tá, pessoal? Não tem nada de diferente, ó. Então, se ele for em branco, aí eu criei aqui a minha divisinha. A única coisa que tem diferente é o if, tá? Que eu adicionei aqui, ó. E lembra-se que o botão lá do if, lá, ó, lá acima, né? Que é outra condição, não fechei ainda, tá? Eu vou fechar só lá embaixo. Então, ó, se minha busca for em branco, crie para mim uma tabelinha onde vai ter o login e a senha e faça o comandinho do while. O que ele faz lá? Consultei todos os dados, pode ver que quando aqui é em branco, eu vou consultar todos os dados, ó, select from, asterisco, login, não vai ter nenhum erro, tá? Quando eu digitar alguma coisa lá dentro, eu vou ter que fazer um erro, ou seja, onde eu vou buscar essa informação lá dentro da tabela, tá? Se for Maria que eu digitei, então ele tem que buscar somente a Maria, tá? Se for o João, somente o João. Aí aqui eu fiz o whilezinho, onde nós temos aqui o comandinho da matriz, que vai receber toda a minha consulta e vai exibir os dados. Que dados que eu quero que exiba? Então, aqui olhando lá no banco de dados, o que eu tenho lá na minha tabela login? Eu tenho o campo login e eu tenho o campo senha. Então, são as duas informações, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui para não ficar muito extenso. Assista a outra aula que eu estou explicando, ok? Feito isso daí, e aí depois eu criei um else. E se caso a pessoa digitar alguma coisa? Eu só coloquei aqui página em execução. Isso daqui eu vou continuar amanhã, tá? Na próxima aula, aí eu vou dar continuidade. Vou deixar como desafio para essa aula para vocês concluir, tá? Quem conseguir concluir, me manda uma mensagenzinha lá no mural. Professora, eu consegui terminar a página, ok? E se caso também tentou e ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês concluírem lá. Lembrando que amanhã eu vou terminar, tá? Mas caso vocês queiram como desafio, né? E concluir essa parte aí, tranquilo, melhor ainda, tá? Aí aqui encerrou, tá, pessoal? Então não teve nada, ó. Então a única coisa, ó, tem que se apegar ao alinhamento. Depois, se quiserem, eu posso até disponibilizar para vocês o código, tá? Ó. Então, abrir essa condição aqui, ó, o if. Quando que eu fechei? Só aqui no final, ok? Agora, esse daqui, ó, que é a minha busca, então aqui ele encerrou aqui. Até esse else aqui, ele já tá desalinhado, ó, porque ele é uma sequência daquele outro if, que aqui a gente vai criar as outras condições. Ok? Salvou. E lá eu executo, tá, gente? Então, quando tá em branco, tranquilo. E quando eu digito alguma coisa, ele exibe para mim página em construção, tá? Então, a aula de hoje seria isso daí. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não ficou alguma coisa claro, gente, só me mandar mensagem que eu vou auxiliando vocês, tá? Se caso vocês também fazem no dia a dia, os meninos que já trabalham na área aí, vocês façam de outra forma, compartilhe conosco lá no mural lá, que sempre é interessante, sempre é bem-vindo. Acredito que os demais alunos vão gostar da ideia, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem.